falamos aqui do Ninho do Urubu. O Flamengo, independentemente da decisão da Justiça, entra em campo. Seria até interessante que o Flamengo pudesse entrar com uma tarja de luto, porque, né, afinal, os jovens foram asfixiados lá e mortos. Então tem jogo hoje na quarta-feira, às 21h30, o Flamengo encara o Racing, e na quinta-feira, amanhã, a LDU encara o Palmeiras encara a LDU na altitude de Quito. Vamos lá. Sobre o jogo de hoje, tá aí o chaveamento da Libertadores, agora tá mais fácil, de um lado tá o Flamengo, do outro lado tá o Palmeiras, os brasileiros lutando contra a LDU e o Racing, o argentino e o equatoriano, para a grande final, que pode ter de novo Flamengo e Palmeiras, que seria para incendiar é uma péssima palavra para falar hoje, mas seria para deixar as coisas bem interessantes se fosse uma final entre Palmeiras e Flamengo, que eu acho que é bem possível, considerando o nível técnico dos times do Flamengo. Acho que é o normal de acontecer, ter Palmeiras e Flamengo na final. Do Palmeiras. Agora, falando sobre o Flamengo, tinha uma questão ali do Léo Ortiz, se joga ou não, ele treinou, há uma expectativa de que ele jogue, o Danilo. Se o Léo Ortiz puder jogar mesmo, é um reforço entre aspas, né? Mas é uma confirmação aí de um nome importantíssimo, porque a gente já discutiu várias vezes aqui como o Flamengo pode sofrer quando um dos seus Léos, né, um deles se machucar. Então é importante se o Ortiz puder jogar ao lado do Léo Pereira. Eu acho que o Flamengo tem na cabeça uma lição bem viva, né, uma memória bem viva do que aconteceu contra o Estudiantes. O Flamengo dominou completamente o Estudiantes, poderia ter definido as suas quartas de final de Libertadores no primeiro tempo praticamente, não definiu, teve toda a polêmica da arbitragem, tomou 2-1, sofreu pra caramba na Argentina e ficou por alguns centímetros de um gol de impedimento para ser eliminado numas quartas de final, porque desperdiçou gol pra caramba no Maracanã. Então, hoje, a lição é bem clara. Eu acho que o Racing é um time que vai oferecer dificuldade para o Flamengo no aspecto de motivação, de vontade. É um time que vai vir certamente daquele jeito argentino para jogar. Os poucos torcedores do Racing que estarão no Maracanã certamente vão fazer barulho. Os caras vão jogar a vida, mas tecnicamente o Flamengo é superior. E o Flamengo precisa ser bastante eficiente. Numa eficiência, aliás, que lembra o que fez com o Palmeiras, quando chegou 3, 4 vezes no gol e fez 3 gols. O Flamengo precisa ser muito eficiente para ir para a Argentina sem precisar sofrer, porque jogar lá na Argentina contra o Racing vai ser mais difícil do que foi jogar contra o Estudiantes. Então é bom que o Flamengo tenha uma boa vantagem para sair do Rio de Janeiro, para ir para Buenos Aires para a Argentina na semana que vem, mais tranquilo. Ô Casão, claro que cada jogo é um jogo, mas até aqui a Libertadores do Flamengo não é aquela Libertadores de almanaque, né? Ele se classificou em segundo lugar no seu grupo, o primeiro lugar foi a LDU, com coisas estranhas, como derrota para o Central Córdoba e tal. Aí passou bem pelo Internacional, sim, sem dificuldades. Nas quartas de final quase ficou pelo caminho, passou nos pênaltis pelo Estudiantes. E agora encara aí o Racing, que, ao contrário, diferentemente do Flamengo, faz uma campanha muito boa. Né? O Racing tem uma ótima campanha, tanto que vai fazer seu jogo de volta na sua casa, porque teve melhor campanha que o Flamengo. Eliminou o Vélez, que era um adversário local, com 2 vitórias. Então não é um jogo mole, não, né? Então, o Racing é o melhor time argentino nas Copas já faz alguns anos. É o time argentino que mais cria dificuldade para o adversário, mesmo em casa e fora. É um time que já ganhou de brasileiros com facilidade, inclusive, amassando. Né? É um time muito aguerrido, muito forte taticamente, muito forte fisicamente. É um time que usa da agressividade, principalmente no começo do jogo. Eles começam muito agressivo, eles tentam fazer gols logo no início, eles tentam pegar o adversário de surpresa, jogando em casa ou fora. Logo no começo do jogo, é uma equipe muito perigosa para o Flamengo, não é uma equipe simples, não dá para comparar jogos. Tudo bem, o Flamengo passou dificuldade contra o Estudiantes, porque perdeu um caminhão de gols no Maracanã e depois sofreu lá na Argentina. Contra o Racing, a dificuldade é muito maior, porque o Racing vai tentar fazer gols. Não foi o caso do Estudiantes, né? O Estudiantes
ficou meio na retranca, tentava alguma coisa no contra-ataque, até conseguiu no segundo tempo, mas não foi um time que veio agredir. O Racing vai se preocupar em defender, mas vai agredir o Flamengo. Então é um jogo muito complicado. O Flamengo pegou, na minha visão, o pior adversário para se fazer uma semifinal, ali do lado dele, que foi o Racing. Né? Eu acho que o Palmeiras pode sofrer um pouco pela altitude, não por causa da bola, nem por causa do adversário. Talvez a altitude prejudique um pouco o Flamengo, o Palmeiras, coisa que eu não acredito. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais vantagens em cima do adversário do que o Flamengo. Né? Então é um jogo perigosíssimo para o Flamengo, porque lá, de qualquer maneira, independentemente do resultado no Maracanã hoje, lá vai ser um caldeirão, uma pressão enorme e um time correndo com muita intensidade, indo para cima, querendo fazer gols. Então é aqui o jogo que o Flamengo tem que resolver. Danilo, pois é, tem o Racing aí. A gente tem uma enquete sobre qual brasileiro terá a vida menos complicada, ou seja, mais fácil. E por enquanto o Flamengo está com 42% e o Palmeiras com 58%, indicando mais ou menos o que o Casagrande falou, que o Racing é um adversário, em tese, mais enroscado. Lembrando, né, a gente estava falando sobre Sul-Americana aqui, o Racing está na Libertadores porque foi campeão da Sul-Americana no ano passado. E tem um ponto que eu acho que faz a diferença bastante na hora da análise. A pressão, para mim, está toda sobre o Flamengo. O Flamengo é o grande time no investimento em relação ao Racing, né? O Flamengo é o time com investimento, o Flamengo é o time que está mais acostumado a jogar Libertadores nos últimos tempos. O Flamengo é o time que desperta toda a expectativa. O Racing está jogando a vida deles. Fazia mais de 20 anos que não jogava uma semifinal de Libertadores. Então o Racing está quase como um azarão, jogando tudo que pode. Por isso que eu disse, hoje os caras vão fazer o jogo da vida no Maracanã e se sair perdendo de 1-0, a torcida do Racing vai fazer festa, como fez a torcida do Estudiantes perdendo de 2-1. A torcida do Estudiantes terminou o jogo comemorando mais que a torcida do Flamengo na ida, porque sabia que o 2-1 foi ótimo. Então, por isso que eu disse, hoje o Flamengo precisa ser eficiente, porque bola tem mais que o Racing. Então, precisa ser eficiente nesse momento, para o Racing não sair daqui comemorando uma derrota de 1-0. Precisa fazer 2, 3, e aí sim levar para a Argentina. Eu sei que não é fácil, eu sei que parece muito simples, falar, tem que fazer 2, mas é porque depender de um resultado na Argentina é algo que pode complicar, e o Flamengo tem capacidade sim de passar pelo Racing. E na sua enquete, eu concordo, eu acho que o Palmeiras tem vida mais fácil, e o São Paulo e o Botafogo mostraram que dá para jogar na altitude de uma forma mais equilibrada do que é em La Paz, por exemplo. Quito tem altitude, mas não é a mesma coisa que La Paz. Então, eu concordo que é mais fácil para o Palmeiras do que para o Flamengo. Mas o Flamengo pode resolver sua vida hoje mesmo. Agora, com o jogo em si... O Casagrande... Fala aí, Casal, você levantou, pode falar. Não, é que o Racing eliminou o Corinthians, amassou o Cruzeiro na final da Sul-Americana e ganhou a Recopa, a Recopa, né? Da Isso, Libertadores, Recopa. Do Botafogo. Do Botafogo, ganhou as duas do Botafogo. Sim. Então, ou seja, é um time que, além de tudo, vem atrapalhando brasileiros. O Racing chega para esse confronto com 4 desfalques importantes no time principal. Porém, tem uma questão, e aí queria ouvir de vocês dois. Se você comparar o jogo do Flamengo contra o Palmeiras no fim de semana, o Flamengo mostrou, sei lá, talvez uma nova faceta do Flamengo, que é conseguir jogar sem ter a bola. O Flamengo é muito calcado no jogo com a bola. Hoje ele não vai precisar fazer isso, provavelmente, né, Danilo? Hoje ele vai ter a bola o tempo todo, que é mais ou menos o que ele gosta de fazer, e amassar o adversário. É o que eu imagino, sim. Não consigo ver o Racing com outra estratégia que não vir para o Rio de Janeiro para jogar, para perder do menor placar possível. É claro, achou uma bola, um contra-ataque, uma bola parada, e aí a gente sabe exatamente o que vai acontecer. E eu acho que o Racing também sabe direitinho que hoje, toda a pressão do Maracanã, a torcida que vai incentivar o Flamengo, se passar dos 50, 60 minutos, ali 15 do segundo tempo, continuar 0-0, essa pressão, esse apoio começa a virar cobrança, esse apoio começa a virar pressão, a bola começa a fugir um pouco mais do pé do jogador e tal. Então, o Flamengo, certamente, nesse ponto de estratégia, vai ter muito mais a bola. Eu não consigo ver o Racing pressionando. Acho que o Racing vai fazer de tudo para cozinhar o jogo. Inclusive, no jogo de volta, dependendo do placar,
é capaz que o Racing cozinhe até o jogo de volta também no começo, né? Então acho que hoje, como eu disse, o Flamengo vai ter mais a bola, tem mais técnica, mais investimento, mais jogador e precisa ser também mais eficiente. Casão, é isso? É por aí? Não, então, eu penso diferente do Danilo, pelo estilo de jogo do Racing. Eu acho que o Racing vai agredir. É mesmo? O Racing vai tentar... Eu acho que o Racing vai tentar cadenciar um pouco mais o jogo, vai catimbar muito, vai tentar picotar o jogo, mas o estilo de jogo do Racing é agressivo. Eu não vi o Racing jogar recuado contra ninguém em nenhum momento. Nenhum momento. Contra o Cruzeiro, começou a final da Sul-Americana, ele foi para cima, em 20 minutos estava 2-0. Em 20 minutos estava 2-0. Ele veio jogar no Rio contra o Botafogo e agrediu. Agrediu lá e agrediu aqui. Ele ganhou do Corinthians aqui e ganhou lá também, agredindo. Ele agride, é um time que agride, não é um time que fica esperando. Como eu falei, vai usar a catimba argentina, vai tentar cadenciar o jogo em alguns momentos, mas não vai ficar se defendendo, não. Vai agredir, porque é o estilo do treinador e é o estilo do time. Eu acho que seria um equívoco ele mudar o DNA do time dele agora nesse jogo. Ficar esperando. É muito complicado ficar esperando o Flamengo. O Flamengo vai para cima, de repente o Pedro faz uma partida como a de domingo, mete 4. Né? Se você não agredir o Flamengo, você vai ser dominado. E o Racing tem como DNA a agressividade. Eu não acho que o Racing vai ficar só cozinhando o jogo para perder de pouco. Eu acho que vai agredir para tentar fazer gol. Os desfalques do Racing são os seguintes. O Alan Forneres, que não, ele foi confirmado hoje, o desfalque dele. Não vai jogar, meia, 20 anos. Lateral Gabriel Rojas, tem uma contusão muscular na coxa direita. O zagueiro Franco Pardo, lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda. E o atacante Elias Torres rompeu o ligamento do joelho, também está fora. Então são 4 desfalques do Racing para essa partida. Como a gente falou, o Flamengo ainda tem a questão do Léo Ortiz, que deve jogar, porque até treinou. E talvez seja até o time parecido com o que jogou contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? Eu imagino, não tem muito mistério. A gente tem a questão se ele vai jogar pela terceira vez seguida com o Pedro e o Arrascaeta. Mas acho que não tem muito, né? O Pedro tem sido mais titular do que reserva nesse jogo nesse time do Flamengo. Para mim não vai fazer sentido pôr o Bruno Henrique para essa partida. Então acho que não tem muito o que inventar nesse caso mesmo. Acho que a grande dúvida aí fica pelo Léo Ortiz ou o Danilo, que para esse jogo específico acho que não vai ser tanto problema assim. De novo, hoje acho que vou dar o palpite aqui. Flamengo 2-0. Olha, eu gostei desse palpite, hein, meu? Eu vou nessa aí, Flamengo 2-0. O Casão acha que o Racing vai dar uma enroscada. Diga lá, Casão, seu palpite. Eu acho 1-1. Olha. Ixi, Maria, do 1-1. Não, se for 1-1 Que isso, Casão? Quarta que vem. Rapaz, aí o bicho vai pegar. Mas gostei. Palpites dados aqui. Dê os seus palpites também aqui no nosso chat sobre Flamengo e Racing que se enfrentam hoje pela semifinal da Copa Libertadores no Maracanã, que vai estar lotado. Na outra semifinal, o Palmeiras encara a LDU. Esse jogo vai ser amanhã em Quito. A preparação do Palmeiras toda especial, foi antes e tudo mais, tá aí o chaveamento de novo. Tem um detalhe, né? O Flamengo ele tem uma, abre aspas, vantagem, fecha aspas, que é o adversário dele no fim de semana no Brasileiro, do qual ele está disputando, é o Fortaleza, que está numa situação muito ruim. Então o Flamengo pode até pensar nesse jogo aí, poupar alguns caras e tal. O Palmeiras não tem esse privilégio, porque tem o Cruzeiro no fim de semana. E tem esse jogo na altitude na quinta-feira, Danilo. Nessa comparação, né, o Palmeiras viaja agora, tem altitude, é uma logística ruim, ainda que o Palmeiras tenha avião fretado, então vai direto, não precisa fazer escala nem nada. E no fim de semana, o Flamengo vai fazer uma viagem um pouco menor, né? Sair do Rio para o Ceará, para Fortaleza, um pouco menos do que ir lá para o Equador, do outro lado do continente. Mas ainda assim é uma viagem. Eu acho que a comparação ela é boa, até porque é Palmeiras e Flamengo, a gente está fazendo a comparação. Entre os jogos do River, o Palmeiras pegou justamente Fortaleza, jogou com time reserva e ganhou de 4-1. Né? Um dos jogos que o Palmeiras fez 4-1, com os titulares entrando. Quando os titulares entraram ali, uns 15, 20 minutos, estava 2-1 para o Palmeiras. O Andréas fez 2 gols naquela ocasião.
e o Palmeiras venceu por 4-1. Então acho que a comparação ela é bem válida nesse caso, né? O Flamengo vai enfrentar justamente o Fortaleza entre os jogos da Libertadores, com a diferença que vai ser fora de casa. E o Fortaleza numa situação bem desesperadora, né? Então, claro, num planejamento é muito melhor pegar o Fortaleza ainda que fora de casa do que eu pegar o Cruzeiro dentro da sua casa. E como você disse, a preparação do Palmeiras, a gente já viu muitas vezes os brasileiros chegando em cima da hora, subindo para a montanha, fica numa cidade com altitude zero e sobe a montanha na véspera do jogo ali, ou 5, 6 horas antes do jogo. O Palmeiras, nas últimas vezes, fez diferente. Chega 2 dias antes. O Palmeiras já viajou ontem mesmo, chegou ontem à noite. Tem um treino hoje em Quito e joga amanhã. Tem sido esse o método do Palmeiras para jogar na altitude e, por enquanto, tem dado resultado. O Palmeiras tem ido melhor do que a média dos brasileiros na altitude, conseguiu quebrar alguns tabus aí lá em La Paz e tal, e agora joga contra essa LDU. A gente estava falando tecnicamente aqui, eu acho que a LDU ela é mais fraca do que o Racing tecnicamente, mas claro que jogar na altitude pode pregar peças aí, a gente vai ter que avaliar como cada um vai chegar, mas tomando como partido, como comparação, os jogos da LDU com o Botafogo e com o São Paulo, eu acho que o Palmeiras tem boa capacidade, boa possibilidade de voltar de Quito com um bom resultado. O que você acha, Casão? Eu acho que o Palmeiras tem chance de ganhar as 2 partidas. É muito superior ao time da LDU. A única dificuldade que pode mesmo criar alguma coisa é a altitude. Eu vejo o Palmeiras num momento muito bom. Perdeu do Flamengo, mas jogou bem a partida. Mostrou tem personalidade, tem personalidade de equipe, né? A equipe tem personalidade e tem uma força mental muito grande. Eu acredito que o Palmeiras vence as 2. Muito bem, amanhã, nessa quinta-feira, então, portanto, LDU e Palmeiras. Talvez a principal questão do Palmeiras, e é uma questão que não vai ser resolvida agora, é o Everton, que continua fora. Talvez não jogue mais nessa temporada. Não, tem uma possibilidade pequena tem uma possibilidade dele voltar. O departamento médico do Palmeiras trabalha com um tratamento conservador para o Everton, mas tem sim a possibilidade dele voltar a jogar ainda nesta temporada. Ele está treinando fisicamente ali, correndo em volta do gramado e tal, mas os treinos propriamente dito de goleiro ele não pode fazer, porque ele está com uma fissura na mão. Então a forma física ele vai tentar manter nesse meio tempo e vai ter que acompanhar aí dia a dia como é a evolução. E o Carlos Miguel, a gente não pode nem falar que ele foi testado, né? Sim. Porque ele teve 3 pênaltis praticamente para defender, né? Um pênalti efetivamente dito, né? Porque ele teve ali pênalti do Jorginho, que, aliás, o Jorginho bate dá até dó do goleiro, né? O jeito que o Jorginho bate. Jorginho ou Reinaldo? Quem bate melhor? Jorginho. E aí ainda teve os outros 2 gols que também, cara a cara, de um jeito ali que, sim, poderia. De repente, o Everton é craque nesse 1-1, poderia ter defendido, pode. Mas não dá para culpar o Carlos Miguel. Então, o Carlos Miguel nem foi testado. Ele vai chegar contra o Maracanã com 3 chutes no gol, 3 gols, e agora vai jogar um jogo na altitude. Se tem um jogador que pode sofrer mais do que os outros na altitude, esse jogador é o goleiro. Não preciso nem enumerar aqui o tanto de frango que a gente lembra de goleiro tomando, porque levanta a mão, a bola passa, a velocidade da bola muda. Então, vamos ver como vai reagir o Carlos Miguel. Eu confesso a você que, como ele tem pouquíssimos jogos como titular na carreira, é capaz que o Carlos Miguel nunca tenha jogado na altitude, né? É bem provável. Bem provável que não tenha jogado na altitude, verdade, tem razão. Vai ser uma novidade. Vou até dar uma pesquisada depois. Para o goleiro do Palmeiras. Tironi. Oi, fala, Casão. Só para falar uma coisa sobre o Jorginho. O Jorginho bate muito bem pênalti mesmo. A maioria das vezes. Mas ele foi responsável pela Itália ter ido para a repescagem na última Copa do Mundo. Perdendo o pé, é verdade. Porque ele errou um pênalti lá contra a Suíça e foi 0-0. E errou um pênalti em casa contra a Suíça e foi 0-0. E a Suíça passou em primeiro lugar do grupo. A Itália foi jogar com a Macedônia, né? Isso. Eu acho, não lembro. E foi eliminada da Copa do Mundo. Mas verdade. ela poderia... Um pênalti que ele fizesse, a Itália estaria na Copa. Tem razão, é verdade. Boa lembrança mesmo. Perdeu 2 pênaltis, talvez os mais importantes que tenha batido.